Bom, vamos lá, né? Hoje eu vou falar de cultura nerd e também cultura geek, né? E por que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, porque eu adoro ficar conceitualizando tudo, né? A minha cabeça funciona através de conceitos, de rótulos, de contextos. Eu me divirto fazendo esse tipo de coisa e também gosto de compartilhar aquilo que quais são os conceitos que eu desenvolvo para os outros. E basicamente essa palavra nerd e geek, né? O geek eu vou ter que dizer para vocês que é uma expressão que ela tá... Engraçadamente parece que ela tornou-se datada mais rápido. Eu não sei quando que a palavra surge, exatamente quando que são cunhada, né? Mas nerd eu escuto desde quando eu era uma criança. Hoje em dia eu estou prestes a fazer 30 anos de idade, ainda é um termo comum e corriqueiro, né? Não é algo que eu utilizo na minha vida pessoal e privada. Eu não sei se muitas pessoas são assim, né? De se auto-intitular nerds, né? Mas eu ainda sei que outras pessoas utilizam essa expressão, outras pessoas se referem a mim também como nerd até os dias de hoje, sabe? Pessoas que eu estou conhecendo falam, tu é bem nerd, enfim, esse tipo de afirmação, né? Então é o tipo de conceito que ao longo do tempo eu tive várias relações diferentes com eles, né? E primeiro eu vou falar de um ponto de vista assim, de como que era ser nerd, ou sentir-se nerd, ou se identificado como nerd enquanto eu estava crescendo, né? Eu nasci em 93, então a minha primeira infância foi nos anos 90, mas o meu crescimento, né, toda a minha vida de jovem ali, foi nos anos 2000. E eu confesso para vocês que aonde eu nasci, o espaço que eu passei, não era algo assim muito positivo, sabe? Honestamente, eu cresci com a ideia de que ser nerd não era a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo, é difícil fazer as aspas com esse estilo de câmera. Ser nerd não era a melhor coisa do mundo, mas ao mesmo tempo não era algo assim que eu escolhi que eu seria, né? Eu simplesmente era, né? E daí também eu vou começar a definir agora, hoje em dia, com os meus termos, o que eu considero ser uma pessoa nerd, né? E por que até o dia de hoje eu não me incomodo com essa expressão, nem mesmo para definir a mim mesmo. Porque honestamente, eu considero que as pessoas têm comportamentos nerds, sabe? Não tem como tu ser ou não ser um nerd, a não ser que a pessoa seja muito assim... quem acredita que as pessoas são nerd, daí seria alguém que tem uma visão muito reducionista do que é ser nerd. Aí eu vou falar, digamos que antigamente essa visão do nerd estava diretamente associado com o quê? Inteligência acadêmica, né, escolar, algo desse tipo assim, né, tirar notas boas especificamente, e também uma ligação com a tecnologia, com o tecnológico, né, com os avanços tecnológicos. E são duas coisas que hoje em dia dá pra dizer que elas estão, né, desatualizadas, né. Quem se identifica como nerd e fez parte de grupos de nerds ao longo da vida, sabe que não necessariamente nerds são bons alunos, né? Aí seria uma coisa diferente, né? Ser CDF ou outra coisa do tipo assim, porque geralmente ter um bom desempenho escolar, ter boas notas, tem muito mais a ver com uma série de outras ferramentas comportamentais do que necessariamente ser nerd, que basicamente eu considero nerd aí alguém que tem uma atitude, uma postura meio que assim... obsessiva, compulsiva para entretenimentos, tá ligado? E daí, o que eu digo com entretenimento seria qualquer coisa que não seria necessariamente o sustento da vida daquela pessoa, né? Por isso que eu tô sendo abrangente, porque eu tô falando que seria mais um comportamento, sabe? E por que eu me identifico assim? Porque ao longo da minha vida eu notei que as coisas que me entretêm, que me agradam muito mais do que o fã médio daquela coisa, sabe? Qualquer assunto que eu tenha interesse, eu vou dar algum exemplo, sabe? Por exemplo, eu gosto de luta livre, né? No último vídeo curto foi falando sobre luta livre. Então, quem não entende nada de luta livre, clica naquele vídeo, fica boiando por completo, né? Só vê eu falando um monte de coisa e o cara não entende nada do que está acontecendo, né? Para eu conseguir pensar daquele jeito e falar daquele jeito é porque já estou inserido na cultura da luta livre por muito tempo, sabe? Isso vale para várias outras coisas. O ponto é, nem todo mundo que gosta das coisas tem esse comportamento assim, entendeu? Nem todo fã de luta livre é tão fanático quanto eu, e obsessivo, e quer entender, e quer saber. E nem aquela coisa assim de querer assim, recriminar os outros, né? Que eu sei muito bem, assim, hoje em dia a visão tipo assim, a visão da sociedade com relação aos nerds dá pra dizer que é um pouco mais neutra. Eu já falei que eu acho que antigamente era pior, sim. Eu já vi gente que não era nerd fazendo de conta que ser nerd era fácil, e fazer também uma coisa, uma menção específica a uma questão de gênero. Eu já vi mulheres dizendo que ser nerd, se o cara fosse um homem nerd, ninguém se incomodaria, e uma menina com comportamento nerd teria muitos questionamentos acerca dela, sabe?
E isso, tipo, também não podia ser mais longe da verdade, sabe? Qualquer pessoa que cresceu sendo nerd sabe que não é como se as pessoas que não são que nem você, quando se deparam e vê que tu tem um gosto que é considerado diferente ou fora do comum, ou que tu dá muita bola para coisas que outras pessoas não ligam, ou ligam muito superficialmente, isso não é necessariamente visto com bons olhos e as pessoas tratam como se fosse normal e esperado, sabe? Então, né, eu usei a luta livre como ponto de partida, né, mas isso daí se aplica a vários outros gostos que eu tive na minha vida. Quando eu jogava card games, por exemplo, né, Yu-Gi-Oh!, Magic e tudo mais, eu gostava de jogar esse tipo de card game porque tinha essa possibilidade de se aprofundar, sabe? Era coisas que não fariam parte da minha vida profissional, mas ainda assim tinha muito conteúdo para ficar vendo e assistindo, expressões e termos, e eventos históricos, e entender os contextos de por que as coisas são de um jeito e não são de outro, sabe? Então, isso exemplifica o que eu considero ser nerd, né? Eu vou dar um exemplo de coisas que não me apegam e eu já vi pegar para outras pessoas e que normalmente não são taxadas como um comportamento nerd. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, aqui no Brasil existe muitos nerds de futebol, sabe? E esses aqui, todos eles vão saber que são eles, só que eles nunca puderam, provavelmente eles nunca associaram isso como uma característica nerd, e provavelmente todo mundo que conhece ele também não pensa, fulano é nerd, porque ele se relaciona assim com o futebol. Mas assim, a maioria das pessoas que gostam de futebol também são superficiais sobre aquela questão, sabe? Gostam de um ponto de vista assim, de ser um fã, né, de fazer parte de uma torcida, e é só isso. Por outro lado, tem gente que é fã de futebol, que são verdadeiros nerds, entendeu? Eles memorizam, sabe, a escalação de um time de anos diferentes, sabe quando que aconteceu os jogos, a duração dos jogos, o tipo de gol que aconteceu em jogos importantes, sabe? Quem era o técnico, a artilheira de torneios específicos, sabe? E por que essa pessoa sabe disso? Porque ela é genial, porque ela é muito inteligente, porque ela tira uma nota muito boa no colégio, ou porque ela gosta de avanços tecnológicos? Não, é porque ela se importa muito com o futebol, muito mais do que a maioria das pessoas se importam, sabe? Daí também eu conheço gente que é nerd de carro, sabe? É o que mais tem. A maioria dos seres humanos do mundo não são nerds de carro. Eles andam de carro, eles têm um carro, mas entendem pouco ou quase nada, e mais do que isso, não ligam, né? Por outro lado, tem gente que é fã de carro e gosta de saber todo o contexto, quando que rolou os avanços, quando que surgem as fábricas, sabe? Enfim, os períodos diferentes da indústria automobilística, sabe? Conheço gente também que é nerd de armas, por exemplo, né? Toda a história da indústria das armas, quando que elas surgem, as diferenças, sabe? De fabricação diferente, sabe? Enfim, tudo isso. Existe praticamente tudo na vida, tu pode ser nerd, basicamente, sabe? Isso que eu tô querendo dizer. Tem algumas espécies de conhecimentos que mais facilmente são considerados coisas de nerd, né? Mas agora, e assim como gostos e entretenimento, sabe? As pessoas falam assim, vamos falar, por exemplo, história em quadrinho. História em quadrinho e mais especificamente super-herói, sabe? História em quadrinho é visto como algo de nerd. Agora, super-herói, que não dá pra dizer que super-herói é algo de história em quadrinho mais, né? Já faz um bom tempo que a gente tá num processo de transformar os super-heróis em um objeto mais mainstream, só que agora, ninguém vai negar que a pessoa que é fã de super-herói hoje em dia tem menos chance de ser nerd, porque não necessariamente ele tem que estar muito envolvido com aquilo, sabe? Não é porque ele vai lá no cinema, assiste os filmes, conhece os personagens através dos filmes, do roteiro que tem lá, que ele se importa com quem criou o personagem, quando que ele apareceu, sabe? Características específicas. É por isso que tem muito conflito também com diferentes grupos, né, que gostam de certos entretenimentos. Geralmente o pessoal nerd de qualquer tipo de assunto gosta muito mais, sabe? Por exemplo, eu gosto também de jogos de videogame, como vocês podem ver aqui nessa camiseta, né? Eu gosto de jogos de videogame, então é uma coisa assim que eu também não sou um dos mais hardcore quando a questão é falar sobre jogos, mas eu confesso também que eu já, até na indústria dos jogos, eu sei que eu ligo muito mais, conheço muito mais, me envolvi muito mais, me importo muito mais com contextos e conceitos por trás dos jogos do que várias outras pessoas que jogaram videogame simplesmente para se divertir, para se entreter, e era isso, sabe? Eu também só sigo cinema, né? Eu acredito que eu sou um nível muito mais regular, sabe? Eu não me considero fanático por quase nenhuma dessas coisas. A luta livre provavelmente é o assunto que eu sou mais fanático de todos, né? Mais uma vez, tratando de algum assunto que não seja nem um pouco profissional, mas é apenas um entretenimento, né? Então, esse é o meu conceito de nerd na atualidade. Eu só vou terminar falando que também hoje em dia acho que ninguém mais associa ser nerd com gostar de tecnologia, né? Porque hoje em dia, em 2023, todo mundo tá careca de saber que todo mundo gosta de tecnologia, independente de ser nerd ou não. Inclusive, muitas pessoas usam tecnologia sem entender caralho nenhum por trás, e isso não faz diferença alguma para ela, sabe? Então, é isso, sabe? Espero que alguns de vocês tenham entendido o meu conceito, espero que tenham concordado com ele, porque honestamente eu acho que é assim de verdade, sabe?
Muita gente tem comportamento nerd sem ser reconhecido como tal, só porque é uma espécie diferente de nerd.